um jornal e o diálogo de hoje é com uma repórter, mas também com uma editora, exatamente de economia, tanto do Diário do Nordeste, já foi, e do jornal O Povo. Mas agora ela foi nomeada recentemente como presidente de uma emissora de televisão, em que há telejornalismo. Mas eu acho que quem foi ou quem é repórter será sempre repórter, quem é editor, quem é jornalista é sempre jornalista, embora esteja numa atividade como gestor. Eu me refiro a ela, a dialogadora de hoje, que é Ana Cristina Cavalcante. Está aqui ela. Tudo bem, Cristina? Tudo bem, meu querido. Seja bem-vinda, hein? É um prazer enorme estar aqui. Olha. Muito mesmo. Obrigado pela sua presença. A Cristina é a nossa presidente daqui da TV Educativa, da TV Ceará, que foi TV Educativa e que agora, este ano, está fazendo 45 anos de fundação. Você vê que privilégio meu de estar aqui nessa data tão importante, 45 anos de maturidade, mas com muita juventude. E ainda tem mais uma coisa, veja, aqui está desse lado da mesa, alguém que está na televisão desde o começo, portanto tem 45 anos de televisão, e alguém do outro lado da mesa que acaba de chegar. Ou seja, os dois polos se encontram. E mais outra coincidência, hoje é o programa 345 do Diálogo. 45, olha aí. Isso tem que dizer alguma coisa, né? Tem que dizer alguma coisa. Tem que dizer alguma Significa. coisa. Cristina, ou Ana? Ana Cris, que Ana é como Cris. me chamam, para não ter nenhuma dúvida, né? Quanto Ana, não, é Cris, então fica Ana Cris. Eu queria que você comentasse, então, essa minha própria apresentação que fiz de você. A de que quem foi repórter, quem foi editora, quem é jornalista, mesmo que esteja como na gestão de uma empresa, enfim, de comunicação, continua sendo jornalista. Continua. Continua sendo um repórter. Continua sendo repórter. É o meu mantra. Eu tenho vou fazer esse ano 27 anos de carreira jornalística. Eu comecei em 1992 no Diário do Nordeste como repórter de política. Ainda estudante no curso de comunicação da UFC. E até hoje, eu lembro todos os dias na minha carreira, todos os dias, independente da função que eu esteja exercendo, que o bom jornalista é aquele que é bom repórter. Inclusive na gestão. Até para você fazer gestão, você precisa lembrar dos preceitos do bom repórter. Então, essa é uma lição que eu trago. Aprendi na faculdade que o jornalista deve manter a alma de repórter. E é o que eu busco fazer durante todo esse período que eu estou exercendo jornalismo. Agora, na presidência do nosso canal 5, é a segunda experiência sua como gestora. Porque você anteriormente era da coordenação de política da comunicação do governo Camilo Santana. Eu saí da coordenadoria de imprensa do governo Camilo Santana para vir assumir a TVC. Lá também foi uma grande experiência como gestora de políticas e estratégias de comunicação para todo o governo e também como gestora de pessoas. Porque o governo tem um corpo de assessores de imprensa, de jornalistas, de mais de 200 pessoas. Então, a gente tem muitos comunicadores no governo e a gente teve que lidar com essas pessoas todos os dias e foi uma experiência maravilhosa. E também, ao traçar estratégias e políticas de comunicação também, isso qualificou a minha carreira de uma maneira enorme. Mas como é que a gente diria que o amálgama em qualquer lugar que você esteja seria esse espírito de comunicação e de repórter, mais especificamente de repórter. Mas quais são as dificuldades, os incômodos da sair da posição de repórter, de jornalista, da apuração, enfim, da escrita para a gestão? Mesmo na área de comunicação, quais são os impasses, quais são as questões? São muitos desafios. Eu não considero que na minha carreira de jornalista eu tenha encontrado dificuldades ou entraves ou gargalos. Eu encaro as coisas que vêm como desafios a serem superados. Então, quando numa trajetória de sair da reportagem para ir para ser editora, como aconteceu comigo, por exemplo, eu encarei todas as coisas novas, além extra-jornalismo, como desafios que eu tinha que incorporar ao meu desenvolvimento como profissional. Então, o que foi surgindo de novo, porque se você for perguntar a qualquer jornalista apaixonado pela profissão, como eu sou, o que dá mais prazer é a reportagem, é ir para a rua. É campo, é contar histórias, é decifrar códigos.
por exemplo, em economia. Você foi editora de economia. Fui repórter e editora de Foi economia. repórter, você tinha uma coluna, inclusive. E colunista de Você foi economia. colunista também de economia. Isso. Portanto, não é por acaso que o primeiro objeto do nosso encontro, que vai pautar o nosso encontro, é um jornal. E um dos jornais nos quais você esteve, que é o Jornal Povo. Isso. A economia é um grande desafio para o jornalista, porque o saber econômico é um saber tradicionalmente complicado, porque as pessoas não compreendem a taxa de juro, o spread bancário. Tem um economês, Tem né? um economês que é muito preciso pesado. traduzir, E, para mim, o jornalista também tem a obrigação de fazer decodificações, trazer para a compreensão de todas as pessoas, sejam elas economistas, sejam elas uma pessoa que não tem nenhum acesso a saber econômicos, as pessoas no seu dia a dia precisam entender as mensagens que o jornalismo passa. E na economia, você exerce isso diariamente. E fazer o jornalismo econômico me trouxe essa possibilidade de fazer essa decodificação todos os dias. Aí você faz seu papel de repórter, também sendo editora e também sendo colunista, faz o seu papel de repórter, faz o seu papel de decodificar as mensagens, faz o seu papel de qualificar aquela mensagem com alguma análise que você vai procurar nos especialistas e agrega a mensagem que você está passando e trazer a isso uma ampliação daquele fazer da reportagem que é ir para a rua, buscar informação e contar essa história para as pessoas. E me parece, então, Ana, que também há um outro compromisso, talvez importantíssimo, seria trazer a economia para a inserção na vida ordinária, Isso. digamos, na vida comum. Isso. Né? Tirá-la de um certo patamar, desse né? pedestal desse de pedestal, conhecimento inatingível. para dizer que aquilo é algo que diz respeito à vida, né, das inter-relações pessoais. Isso. Eu tinha uma sessão na minha coluna que chamava assim, tudo é economia. Porque esse ato aqui, nós dois conversando, é economia também. Porque você está movimentando, de alguma maneira, um mercado qualquer. Você, quando levanta na sua casa, você escova os dentes, é um produto que você adquire. Você faz o seu planejamento doméstico. Vou pagar o colégio, vou fazer as compras no supermercado, esse mês eu vou comprar um carro. Uhum. Enfim, a vida da gente, ela é pautada no exercício da economia. E muitas vezes o jornalismo econômico, ele distancia essa prática da realidade das pessoas por uma questão de jargão. E eu acho que um desafio do jornalista de toda a comunicação jornalística, é você trazer os jargões para a compreensão do maior número de pessoas. Sim, porque todo jornalismo é um serviço público, digamos, entre aspas, é um serviço público, não é? É um serviço de comunicação de democracia também, não é? Exatamente. De fazer aquele conhecimento ser socializado por uma comunidade. A nossa dialogadora de hoje é a jornalista Ana Cristina Cavalcante, que me trouxe jornal. Claro que ela que é jornalista, mas que agora está à frente do Canal 5, a nossa TV Ceará. Me trouxe jornal e me trouxe livros. Você é pós-graduada em... Economia. Em economia. Existe, inclusive, cursos de economia de jornalismo econômico, não existe? Existe. Especificamente para preparar o jornalista a esse mundo, introduzido nesse mundo. São cursos muito necessários. Por quê? Porque o jornalista, ele sai da faculdade pronto ele tem uma formação generalista. Uhum. Então, quando ele vai fazer um jornalismo especializado, como é o jornalismo econômico, como é o jornalismo político, ou como é o jornalismo jurídico, ou qualquer outro, inclusive o esportivo, que a gente acha que é mais... Ele precisa ser detentor dos códigos daquela área, ter determinado conhecimento sobre aquela área. Então, os cursos que preparam os jornalistas para o jornalismo especializado são fundamentais. Você fez em Eu São fiz Paulo? na Universidade de São Paulo. Na USP? Na USP. Um curso de pós-graduação? Em Economia e Finanças. Em Economia. E você acha em que nível esse conhecimento, esse curso e essa prática como editora de economia subsidiou
o seu cacife para ser gestora, não é? Que, afinal de contas, uma gestora lida com pessoal, com gente, com comunicação e com finanças. Ao estudar economia, que não é uma coisa que muitos jornalistas fazem, porque nós somos todos de humanas. Nós somos da área de humanas. Mas a economia também é uma ciência social. É uma ciência humana. É porque as pessoas confundem muito. A economia é uma das ciências humanas mais legítimas, porque ela vai tratar de prover os recursos para que você viva sempre melhor. O que acontece com essa formação é que você é muito direcionada para a técnica jornalística e você precisa conhecer o funcionamento da humanidade para isso. E quando eu estudei, quando eu fiz essa especialização, essa pós-graduação lá na USP, eu tive disciplinas que falavam de gestão, que mostravam a importância do negócio mesmo e do empreendedorismo. Inclusive, hoje, em Fortaleza mesmo, a gente já tem espaços que preparam jornalistas que abordam o empreendedorismo, a gestão. A gestão é fundamental em qualquer área que você esteja atuando. Então, se você é economista, se você é jornalista, se você é gestor de uma paróquia, você vai precisar de noção de administração e noção de empreendedorismo. Você me trouxe livros também, livros. O que você lê, hein? Quais são os seus temas? Eu leio filosofia, eu leio economia. Embora eu tenha direcionado toda a minha trajetória jornalística nas redações para a economia, eu sou uma pessoa que gosto de filosofia. Eu gosto dos existencialistas, adoro os existencialistas. Eu leio Sartre, eu leio Beauvoir, eu leio Camus. São pessoas Nietzsche, são pessoas que alimentam essa minha espiritualidade, enfim, nessa área. Então, a leitura, para mim, é um lazer, é um descanso da mente, do dia a dia. E, enfim. Mas é um exercício também de humanismo, né? Isso, de humanismo. As minhas primeiras leituras foram com leituras de você pegar um livro e se isolar no canto da casa e ficar devorando aquele livro, acho que com 11 anos. A partir daí, eu comecei a ler tudo que estava ao meu alcance e, enfim, eu tenho o hábito da leitura. E você acha que a filosofia, em alguma medida, abre os nossos olhos para as atividades que você tem hoje como gestora? Absolutamente, uma pessoa que precisa estar capacitada para lidar, inclusive com os seres humanos, né? Afinal de contas, eu acho que é fundamental, é vital para o meu dia a dia. É vital para o dia a dia de todo mundo. Para a compreensão do mundo, né? Para a compreensão do mundo. O prisma do olhar. Como é que eu vou conduzir um processo que produza uma mensagem que as pessoas vão consumir, seja aqui na TVC ou que tenha sido em outra emissora, em outro veículo de jornalismo, se eu não estiver preparada para compreender as humanidades. As humanidades norteiam a minha trajetória profissional. Você citou Sartre e citou a nossa Simone de Beauvoir. E aí, eu acho que tem a ver com outros objetos que você me trouxe. Olha aqui, vê se eu estou enganado. Você me trouxe uma fitinha, que todo mundo pensa que é a fitinha do Senhor do Bonfim, mas aqui está escrito, olha aqui, aqui se respira luta. Aqui se respira a luta. Ela me trouxe também um batom, não é? E eu estou associando. E trouxe uma sombrinha, hein? Extremamente feminina, né? Os objetos também se tornam femininos ou masculinos, não é? Um homem, por exemplo, na nossa cultura, não sairia com uma sombrinha dessa, por exemplo, não é? Olha que bonito isso. Olha. Então, eu acho que podia, a partir desses objetos, pautar feminismo. Um feminismo, como é que eu diria? Um feminismo feminino, seria? Sim, um feminismo feminino. Assim, eu acho que os rótulos, eles às vezes são desnecessários e às vezes eles complementam uma definição de atuação política. Eu acho que o feminismo hoje é uma pauta que mulher nenhuma, homem nenhum pode abrir mão dela. Eu acho que a igualdade de gênero é uma grande questão do século XXI. A gente precisa buscar a igualdade de gênero. Eu não quero florzinha, eu quero salário igual. Eu não quero chocolate. Eu quero que o meu companheiro divida as tarefas de casa comigo. Eu quero igualdade. Eu não quero ter que
estudar muito mais para ocupar um cargo que um homem que estudou menos ocupa só porque ele é homem. Então, uma busca permanente de direitos. E essa busca, ela se faz... Eu sou uma feminista que comecei a ser feminista quando eu tinha 14 anos de idade. Eu me casei com 15 anos. Eu me casei com 15 anos e militei o feminismo durante o meu relacionamento, durante o meu casamento, todos os dias. Dos 15, eu passei 13 anos casada. Dos 15 aos 28 anos, militando diariamente o feminismo dentro de um casamento. E você diria que é o feminismo feminino? Por quê? Porque existe um feminismo não feminino? Não, na verdade, eu não acho que existe não existe um feminismo não feminino. Que existe uma maneira, cada pessoa tem uma maneira de exercer aquilo, o seu movimento político. A sua luta política. Cada um tem um jeito de viver. Eu sou aquela pessoa que é chamada de patricinha, que é chamada de perua, mas que é de luta. Eu sou de luta. Mesmo não tendo um estereótipo da feminista, digamos. De uma feminista. Eu acho que existem vários feminismos, né? Com certeza. Em várias fases, existem vários seres humanos. E cada ser humano tem a sua identidade. Mas mesmo como mentalidade, como temporalidade, há quem analisa o feminismo em determinadas fases. As caixinhas, né? O feminismo num determinado tempo, da primeira fase, da segunda. Você acha que que eu não sei se é a quarta fase ou a quinta, enfim, mas a atual, a da contemporaneidade, qual seria esse feminismo hoje? Eu acho que é uma mescla. Ontem mesmo eu estava assistindo um documentário sobre a Islândia. A Islândia é um país onde a igualdade de gênero já alcançou o seu patamar mais satisfatório no mundo. Foi lá que teve a primeira presidente dos tempos modernos, eleita. Essa presidente ainda inspira as mulheres de lá. Só que algumas mulheres, por exemplo, mulheres entre 20 e 30 anos, elas não sabem o que é não ter igualdade de gênero na Islândia. Você imagina essa situação? Lá elas não conhecem a realidade que a gente vive todo dia, que é a grande dificuldade de ser mulher. Ser mulher é muito difícil, é muito mais difícil ser mulher do que ser homem. Então, as maneiras da gente buscar a igualdade de gênero não importam. O que importa é que a gente busque essa igualdade de gênero. Em todos os lugares onde a gente possa atuar, que a gente atue. Eu atuava na minha casa sem saber que eu estava fazendo feminismo. Eu atuo na minha profissão desde quando comecei, fazendo o meu estilo, eu diria estilo, não, né? Não definiria em rótulos. O meu estilo de fazer feminismo é esse. Eu não abro mão do feminino, mas também luto com muita força para que isso aconteça e luto com a minha própria trajetória, com o meu próprio cotidiano, justamente combatendo essas dificuldades que são impostas a uma mulher profissional porque ela é mulher. Há um fato aí, há dois fatos curiosos que a gente podia pautar o nosso diálogo. Primeiro, o fato de você estar aqui como gestora de uma emissora de televisão, como presidenta, não é? Já é um fato interessante para se discutir sobre o feminismo, porque você é a segunda mulher, nesses 45 anos de Canal 5, apenas 2 mulheres dirigiram a televisão, não é? No cargo máximo da gestão, que é a professora Ada Pimentel. Sim. E agora você. Pois é, que privilégio, né? Que privilégio. É um privilégio gigante, é um privilégio engraçado que essas conquistas que eu tenho na minha carreira são conquistas. Por exemplo, eu vou falar de uma conquista. Eu fui a primeira repórter do sexo feminino a atuar no Diário do Nordeste. Na época eram 10 anos de fundação. Fazia 10 anos que tinha a editoria de política do Diário do Nordeste e não havia uma repórter feminina, uma repórter mulher. E eu fui essa repórter ainda estagiária, e permaneci no jornal durante 13 anos. Enfim, e agora, no começo da minha carreira, esse triunfo, e agora, na maturidade da minha carreira, 27 anos depois, um novo triunfo gigante, que é estar à frente de uma emissora tão importante para todos os jornalistas, para todos os cearenses. Quem não tem uma relação de afeto com a TVC? Nós vamos falar da TVC, até porque o outro objeto que ela trouxe, a Ana Cristina Cavalcante, foi o troféu em nível nacional, a homenagem em nível nacional que a nossa televisão
Ativa, à época, o Canal 5, hoje TVC ou TV Ceará, ganhou, que é o troféu Ana Terra, aos melhores da TV brasileira. E nós estávamos incluídos, hein? Isso em 1977, 78, o troféu de comunicação do projeto de comunicação da Secretaria de Turismo do governo do Rio Grande do Sul. Quer dizer, o Rio Grande do Sul reconhecendo a televisão do Ceará como um padrão de qualidade. Isso. E nos deu a Ana Terra. A Ana Terra, que é um personagem do Érico Veríssimo, sim, tão incrível. O vento, né? Meu Deus. Não sei o quê. O Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento. Ana Terra, que é uma mulher, uma lutadora, sim, Enfim, eu acho que a representatividade desse prêmio, ela é tão pertinente, ela é tão contemporânea ao nosso momento hoje, né? Uma mulher volta a ser presidente da TVC. E o prêmio com o nome de mulher, hein? Um prêmio com o nome de mulher. E de Ana. Ana. Olha aí, Ana Terra, Ana Cristina. Ana e uma guerreira, uma lutadora. Guerreira, sim, uma lutadora. Então, é um personagem, um ícone assim, da literatura brasileira. Ícone. Uma matriarca, né? Para você ver como todas as coisas, elas conspiram. A literatura, o desempenho, o feminismo da Ana Terra. Pois é. E eu estava dizendo em relação ao feminismo que você tem a ver com duas relações aí. Uma, o fato de você ser a nossa gestora, a presidenta. A outra é que você é mãe de duas mulheres também. Sou mãe de duas mulheres. Só teve filhos e a avó de duas netas. Cercada de mulher, então. Cercada de mulher. E são feministas também. Um feminismo muito menos aguerrido, porque elas já vivem em condições menos difíceis do que as minhas quando comecei, e que defendem os direitos das mulheres, que são empreendedoras, que são profissionais e que são mães e que sabem dividir a maternidade com a carreira, enfim. Porque eu acho que é importantíssimo tocar nesse ponto, porque e a gente pode conversar isso no próximo segmento do programa Diálogo, há uma parcela de entendimento de que cabe à mulher, quer dizer, não proliferar a ideia nas mulheres do machismo, né? Exatamente. Porque o machismo a gente associa somente ao homem, mas na verdade há mulheres machistas, não há? Há mulheres machistas, sim, muitas mulheres machistas. E cabe a uma mãe feminista não fazer proliferar. As minhas não são machistas. As suas não são machistas. Vamos conversar sobre isso? O papel das mulheres entre si, da sororidade, e uma sororidade que tem a ver com o tentar evitar, não é, que a mulher, que é o centro da educação familiar, ou ao lado do seu homem, não é, não possa propagar a ideia do machismo. No próximo segmento do programa Diálogo, com ela, a nossa repórter. Olha a palavra repórter. Repórter tem dois gêneros. A repórter, o repórter, a repórter. Isso. Mas ela é gestora, aí tem gênero. E ela é presidenta, Ana Cristina Cavalcante, com quem no próximo segmento nós continuaremos no nosso diálogo.